Fala, meus amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero trazer 6 categorias de empresas segundo Peter Lynch. Esse vídeo será dividido em duas partes, porque senão vai ficar muito grande a parte 1, então eu dividi em parte 1 e parte 2 para não ficar maçante para você. Então peço que você assista ambas as partes, você vai entender um pouquinho sobre como funciona a cabeça do Peter Lynch, né, uma das lendas dos investimentos aí. Vou mostrar um pouco do resumo do que ele fez no livro dele, o One Up on a Wall Street, né? Que no caso foi traduzido por Jeito Peter Lynch de Investir. E aí onde ele menciona 6 categorias de empresas, 6 tipos de empresas que você tem que ter na sua carteira, que ele tem no carteira, que ele tinha no fundo dele, que foi o fundo, o Magellan, que valorizou mais de 2.900% aí. Saltou de 20 milhões para 14 bilhões e teve mais de 1 milhão de cotistas aí, tá? Então, ele é uma lenda, né? Durante 13 anos ele foi responsável em administrar esse fundo aí. E esse vídeo aqui ele é muito interessante, que eu vou trazer um pouquinho sobre esse conceito, um pouco do que ele fala sobre esses livros, desses 6 setores, tá? Desses 6 tipos de empresas. Então, essa aqui é a parte 1 e logo em seguida lançarei a parte 2 com as últimas 3 tipos de empresa, tá? Já pedi para você deixar sua curtida, comentar o que você acha, se você já se atentou a esse fato desses 6 tipos de empresas, se você já conhecia, se você já leu esse livro, fica a dica desse livro aí, né? Eu gosto muito de trazer dicas de livro que vocês pedem bastante para mim, tá? E se não for inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho aí, tá bom? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, vamos lá. Então já falei um pouquinho, né, que durante 13 anos ele foi responsável por administrar o Fidelity Magellan. Foi um fundo aí que valorizou incríveis 2.900%, com um patrimônio de 20 milhões, saltou para 14 bilhões e alcançou 1 milhão de cotistas, né? Tá? Então ele fez esse livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, e onde ele aborda diversos conceitos simples e poderosos sobre como escolher ações de empresas vencedoras. Então vamos lá, vamos conhecer o primeiro tipo de empresa. É o tipo de empresa que o Peter Lynch chama de empresas de crescimento lento. Qualquer setor de economia de alto crescimento popular se torna um setor de crescimento lento. Outro sinal definitivo de um crescimento lento é o de que essa ação realiza pagamentos de dividendos regular e generosos. Porque a empresa já alcançou aquela maturidade, né? Ela já talvez possua o market share ou não, mas é uma empresa que não sabe, igual ele coloca aqui, né? Nesse sentido, podemos dizer que as empresas focadas em dividendos são empresas de crescimento lento. Normalmente essas empresas fazem isso quando não conseguem imaginar novas formas de usar o dinheiro para expandir o negócio, preferindo distribuir o dinheiro em caixa para seus acionistas. Então, muito disso aqui a gente pode colocar elétricas, no caso, né, transmissoras. Não tem muito por que transmissora investir, né? Obviamente, conforme ela vai ganhando concessões, ela precisa sim investir, até por conta disso muitas são alavancadas. Mas uma hora que aquela linha de transmissão já está operando 100%, ela já vem sendo lucrativa, não tem muito para onde elas ir. Então, é um exemplo de empresas de crescimento lento, o que não significa que são empresas ruins de ter em carteira, tanto que ele tinha empresas desse tipo aí no fundo, né? Ele só caracterizou como empresas de crescimento lento porque eram vacas leiteiras, ótimas pagadoras de dividendos, porque não tinham muito para onde investir aquele dinheiro. E ele coloca, se você pensa em comprar empresas desse tipo, e algum checklist aqui, tá? Verifique se os dividendos sempre foram pagos e qual o dividend yield médio dos últimos 3 a 5 anos. Veja se eles oscilam muito ou são estáveis, é aquilo que eu sempre falo no canal referente a empresas de dividendos. Né? Você tem que olhar a recorrência dos dividendos, não olhar apenas o dividend yield. Se é uma empresa que todo ano paga dividendos, ok. Verifique se os dividendos são rotineiramente aumentados ao longo dos anos. É importante que as empresas de crescimento lento que fazem parte da carteira do investidor aumentem seus valores ao longo dos anos, né? O fato de ela ser uma empresa de crescimento lento não necessariamente significa que ela não obtém mais lucro, que ela não obtém mais receita e parte desse lucro ela consiga distribuir dividendos. Ela tem que aumentar isso. Não adianta ficar durante anos aí na mesmice, tá? Então é outro ponto que ele coloca. Verifique qual porcentagem dos lucros é paga com dividendos, o chamado payout, né? Avalie-se nos últimos de 3 a 5 anos, veja se ele oscila muito ou é estável. Então, o payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui. Aqui no Brasil, o mínimo é 25%, né, conforme a lei das SA. Tem empresa que distribui 30%, tem empresa que distribui só os 25%, porque precisa reter parte do dinheiro para se reinvestir, mas não é o caso das empresas de crescimento lento, segundo o Peter Lynch. Caso o payout seja baixo, então a empresa possui uma proteção para momentos difíceis, ou simplesmente visa crescer ao mesmo tempo em que distribui rendimentos. Então faz sentido.
Se o payout for uma porcentagem muito alta, o dividendo pode ser arriscado. Procure saber por que a empresa costuma fazer isso e se ela está queimando caixa excessivamente. Essa dica aqui é excepcional do Peter Lynch no livro. Se o payout for uma porcentagem muito alta, ou seja, pô, a empresa está queimando lá 90%, 100%, e às vezes tem empresa que consegue passar de 100% do payout, porque ela pega parte dos recursos financeiros e faz isso, e ela não retém caixa, aí passa por um momento de dificuldade, a empresa não tem caixa porque ela está só remunerando acionista, só pagando dividendo. Então também o Peter Lynch enxerga isso, que isso não é saudável e faz muito sentido, né? Eu já falei bastante no canal sobre isso também. Não adianta a empresa ter um payout alto e ela não consegue reter caixa, né? Então um momento de dificuldade, conforme nós estamos passando atualmente, a empresa vai sofrer muito porque está queimando muito caixa. Então, empresa que queima caixa e continua com o crescimento lento, toma muito cuidado. Se a empresa tem crescimento lento, ela pode pagar bons dividendos, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um caixa, ela não pode queimar de forma excessiva esse caixa, né? O outro tipo de empresa que o Peter menciona no livro são empresas confiáveis, né? São gigantes multibilionárias que não possuem crescimento lentos como a da anterior, mas também não decolarão como as empresas de crescimento rápido. São as famosas blue chips, são empresas com negócios bem administrados e posicionamento relevante no mercado. Normalmente são muito grandes e detêm alto market share, então são empresas que dominam ali o mercado onde elas atuam, são as blue chips, são aquelas empresas top da bolsa, né, com valor de mercado altíssimo. Lynch diz que sempre mantém ações confiáveis em carteira, pois oferecem ótima proteção durante períodos de recessão e depressão econômica, que é o que a gente está vivendo basicamente agora, né? Por quê? São empresas que, como ela detém um market share, são empresas que possuem, às vezes, bilhões em caixa, elas passam de forma mais tranquila e no momento de crise, são empresas que dão uma segurada na sua carteira, como se fosse um hedge natural ali, né, através da diversificação em ativos. Então, o Lynch gostava muito de ter empresas chamadas confiáveis, e tem pessoas que não gostam dessas empresas porque falam, tá caro. Então, assim, o mercado ele não dá nada de graça, né? Essas empresas, elas custam mais, elas têm o valor e o preço andam aqui, porque são empresas confiáveis, são empresas onde o mercado, onde as pessoas, onde os acionistas, os clientes confiam, né? Então o Peter Lynch categoriza essas empresas de empresas confiáveis por conta de todo esse contexto. Estas são as grandes empresas que provavelmente não abandonarão os negócios. Analise as possíveis priorizações que podem reduzir os lucros no futuro, ou seja, onde a empresa está priorizando, o que a empresa está priorizando. Verifique a taxa de crescimento de longo prazo da empresa e se ela manteve o mesmo impulso nos últimos anos. É o famoso cotação segue o lucro, né? Se o lucro vai crescendo, a cotação vai seguindo. Se você planeja manter a ação para sempre, veja como a empresa se saiu durante as últimas recessões e quedas do mercado. Muito importante também. E a terceira empresa, o terceiro tipo de empresa que o Lynch categoriza aqui, empresas de crescimento rápido. São novos empreendimentos pequenos e agressivos, né? Small caps, que crescem 20 a 25% ao ano. São os tipos de empresas e negócios que a gente mais gosta, pois segundo eles são ações que têm grande chance de tornarem team baggers, que multiplicam por 10, ou four baggers, que multiplicam por 40. Essas empresas não necessariamente devem pertencer a setores em rápida expansão. Esses empreendimentos inicialmente aprenderam a ser bem-sucedidos em um local e então duplicar a sua fórmula vencedora diversas vezes. Centro de compras após centro de compras, cidade após cidade, ou seja, aqui estamos falando de escala, né? Podemos a Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa que a Renner, é uma empresa que ela vai se expandindo, ela vai ganhando escala, cidade após cidade, compra após compra, isso se chama escala. A expansão em novos mercados resulta em uma fenomenal aceleração dos ganhos, os quais elevam os preços das ações a níveis altíssimos. Então, o Peter Lynch ele era bastante diversificado no fundo dele, porque ele tinha bastante small cap desse tipo, né? Tome cuidado e não vá seguir a fórmula do Peter Lynch, porque ele não tinha só empresas assim na carteira, ele tinha todas essas 6 categorias na carteira, que davam um equilíbrio muito legal, mas ele também tinha essas empresas que poderiam ser team baggers ou four baggers, que com certeza deram um ótimo resultado para o fundo dele. Logicamente, há muito risco em ações de rápido crescimento, da mesma forma que cresce, apanha, que a gente está vendo isso nessa crise, né? Empresas que multiplicaram de forma muito rápida, vamos citar um exemplo, a própria IRB, né? A primeira coisa de governança que veio, a ação já... A primeira não, né? Foram vários fatores, mas a ação caiu bastante. Então, o mercado ele precifica muito a expectativa dessas empresas, né? E se elas não entregarem, a queda também é muito grande. Então, é um risco. Por conta disso, você tem que entrar pequeno nessas empresas, né? Não encha a mão, não seja ganancioso, que você pode quebrar a cara. Ele até coloca, né? Especialmente entre empresas jovens que tendem a ser entusiasmadas e mal financiadas. Enquanto empresas de crescimento rápido correm o risco de extinção, as maiores enfrentam a possibilidade
de desvalorização acelerada quando começam a falhar. Isso é fato, tá? Enquanto forem capazes de manter o ritmo, as empresas de rápido crescimento serão os grandes vencedores do mercado de ações. Lynch procura aquelas que possuem bons balanços contábeis e que estejam obtendo lucros substanciais. Então, ele não olha apenas expectativa, ele olha balanço, ele olha se de fato faz sentido e se essa empresa de fato é uma empresa que vai ter crescimento rápido, né? Ele não olha só especulação, né? O Lynch não era um especulador, ele olhava fundamentos para poder entender se fazia sentido ter aquela empresa dentro da carteira dele. E ele deu algumas dicas aqui. Se pretende investir em empresas de crescimento, atente para os seguintes pontos. Investigue se o produto que supostamente enriqueceria a empresa corresponde a uma grande parte do seu negócio, né? Então, qual que é o core business da empresa? O que que ela vende? Como que ela lucra? Isso tem sentido? Aplica um pouquinho daquelas forças de porta que eu já falei aqui no canal, as 5 forças competitivas. É uma boa fórmula de você identificar, né, o business da empresa, se ele é perene, se faz sentido, se a concorrência pode tomar mercado dela. Ou se, de repente, um produto pode substituir o produto dessa empresa, e aí ela começa a ficar um produto obsoleto. E um produto obsoleto simplesmente não vende, a empresa vai à falência, tá? Analise a taxa de crescimento do lucro dos últimos anos, de preferência acima de 20%, mas desconfia se for alto demais, né? Então, as empresas às vezes têm muito não recorrentes, que inclusive era o próprio caso da IRB, né? Segundo a própria Esquadra. Então, aprenda a analisar balanço para você identificar se tem algum não recorrente dentro daquela receita, daquele lucro que a empresa está mostrando. Se ele for muito alto, desconfia. Verifique se a empresa está se expandindo para outras cidades e estados, né? Se ela vai ganhar escala, ela tem que se expandir. Ela tem que chegar em outros lugares onde ela não domina. Verifique se a empresa possui espaço para crescer, isso é básico, né? Verifique se a ação é vendida com PL próximo à sua taxa de crescimento. Então o Lynch era um cara que ele olhava a questão do PL, olhava preço, fazia o valuation ali. E analise se a velocidade de expansão aumenta ou diminui. Se ela diminui, então ela não é uma empresa de crescimento rápido, tá? Então nesse primeiro vídeo aqui falamos sobre as 3 primeiras tipos de empresa que o Lynch descreveu nesse livro. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma a entender se faz sentido para você, né? Peço novamente para você curtir o canal. Quando você curte, a nossa mensagem de forma muito humilde chega a mais pessoas. Comenta aí se você possui algum tipo de empresa desses segmentos que o Lynch menciona aqui. E logo em seguida eu vou soltar a parte 2 com os últimos 3 tipos de empresa que o Peter Lynch menciona no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, tá bom? Eu sou o Álvaro Vinícius e te aguardo na parte 2 do vídeo. Um abraço.